O clamor de Ana e o nascimento de Samuel. O livro de 1 Samuel começa com a descrição de um homem chamado Elcana, um levita da cidade de Ramataim Zofim, que era de uma linhagem sacerdotal, da tribo de Efraim. Elcana tinha 2 esposas, Anás e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não conseguia engravidar, o que lhe causava grande sofrimento. Na cultura da época, a capacidade de ter filhos era vista como uma bênção de Deus, e a esterilidade era considerada uma desgraça. Ana, sendo estéril, sentia-se rejeitada e incompleta. Penina, por outro lado, se mostrava uma rival de Ana, e constantemente a provocava, zombando de sua incapacidade de ter filhos. Isso gerava grande angústia em Ana, que a cada ano ia ao templo de Siló, onde o tabernáculo de Deus estava localizado, para adorar e oferecer sacrifícios. Elcana, que amava profundamente Ana, tentava confortá-la, dizendo que ele a amava mais do que a Penina. Mas isso não era suficiente para apagar a tristeza de seu coração. Certo dia, em um momento de grande aflição, Ana foi ao templo sozinha, e diante do altar de Deus, orou com grande fervor e intensidade, fazendo um voto. Ela fez um pedido a Deus: se ele lhe concedesse um filho, ela o entregaria ao Senhor para o servir durante toda a sua vida. Ana prometeu que seu filho seria um nazireu, ou seja, consagrado a Deus, não cortando o cabelo nem bebendo vinho ou outras bebidas alcoólicas, um voto de separação e santidade. Durante sua oração, Ana estava tão emocionada que seus lábios se moviam, mas ela não emitia som. O sacerdote Eli, que estava sentado em sua cadeira perto do templo, a observou e, pensando que ela estivesse embriagada, a repreendeu. Mas Ana respondeu de maneira calma e sincera, explicando que estava profundamente triste e orando ao Senhor em sua aflição. Não para embriagar-se, mas pedindo um filho. Ao ouvir isso, Eli a abençoou e disse: vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que pediste. Ana, com um coração cheio de fé e confiança, se levantou e foi embora. Ela e seu marido Elcana tiveram relações, e Ana engravidou, com o Senhor ouvindo sua oração. Quando o bebê nasceu, ela o chamou Samuel, que significa pedido a Deus, dizendo: porque eu pedi ao Senhor. Após o nascimento de Samuel, Ana cumpriu sua promessa. Quando Samuel foi desmamado, ela o levou ao templo de Siló, junto com Elcana, para entregá-lo ao serviço de Deus. O sacerdote Eli ainda estava lá, e Ana, em um gesto de gratidão, fez um cântico, exclamando as maravilhas de Deus, que exaltava os humildes e humilhava os orgulhosos. Ela declarou que Deus tinha olhado para ela, uma mulher estéril, e lhe concedido um filho, e agora ela o entregava ao Senhor para toda a sua vida. 1 Samuel 2. O canto de Ana e a corrupção dos filhos de Eli. No início do capítulo 2, encontramos o Casti, Cântico de Ana, que expressa sua profunda gratidão e adoração a Deus. Ela louva a Deus por sua grandeza e justiça, destacando que ele exalta os humildes e humilha os orgulhosos. Ela também proclama que Deus é soberano, governando sobre toda a criação, e que ele pode reverter as situações humanas, fazendo os pobres se tornarem ricos e os fracos fortes. Ana também faz uma profecia sobre a vinda de um rei, ungido por Deus. Seu cântico é profundo e poético, refletindo sua compreensão do caráter e da soberania de Deus. Ela também menciona que aqueles que tentam se levantar contra o Senhor serão derrotados, e aqueles que confiam nele serão salvos. Após a dedicatória de Samuel ao Senhor, Elcana e sua família voltaram para casa em Ramataim, enquanto Samuel permaneceu em Siló, servindo sob a supervisão do sacerdote Eli. Durante esse tempo, Samuel crescia em graça e favor diante de Deus e dos homens. Enquanto isso, a história se volta para os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes, mas viveram de maneira corrupta. Eles não temiam a Deus e desonravam as ofertas que os israelitas traziam ao templo. Eles se apropriavam das carnes das ofertas de forma desonesta, praticando imoralidade sexual com as mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Eli, embora soubesse da conduta imoral de seus filhos, falhou em discipliná-los corretamente. Isso levou à ira de Deus, e o Senhor enviou um profeta a Eli, repreendendo-o por permitir que seus filhos continuassem a desonrar o serviço de Deus. O profeta anunciou que a casa de Eli seria julgada, e que Deus cortaria sua linhagem sacerdotal, uma profecia terrível para o futuro de sua família. 1 Samuel 3. O chamado de Samuel e a primeira revelação de Deus a ele. O capítulo 3 marca um ponto crucial na história de Samuel. Ele, ainda jovem, estava servindo no templo sob a orientação de Eli. Nessa época,
As palavras de Deus eram raras, e as visões não eram frequentes. Samuel ainda não tinha uma relação direta com Deus, e não sabia como ele falava. Ele estava, na verdade, servindo no templo de uma maneira rotineira, e sem uma compreensão profunda da presença divina. Uma noite, enquanto Samuel estava deitado no templo, Deus o chamou. No entanto, Samuel não reconheceu a voz de Deus e pensou que fosse Eli chamando-o. Ele correu até Eli, e Eli, sem saber o que estava acontecendo, disse que ele voltasse a dormir. Isso aconteceu por 3 vezes, até que Eli percebeu que era o Senhor quem estava chamando o jovem Samuel. Eli então deu a instrução a Samuel para que respondesse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Samuel foi deitar-se novamente, Deus o chamou, e Samuel, agora preparado, respondeu com humildade e prontidão para ouvir a voz de Deus. Deus revelou a Samuel uma mensagem pesada. Ele anunciaria o juízo sobre a casa de Eli, devido aos pecados de seus filhos e à falha de Eli em corrigir suas ações. Naquela manhã, Samuel estava ansioso e temeroso para contar a Eli o que Deus lhe havia dito. Eli, percebendo que Samuel havia recebido uma palavra de Deus, pediu que ele não escondesse nada. Então, Samuel contou tudo o que Deus lhe havia dito, incluindo o anúncio do julgamento sobre a família de Eli. Eli, embora profundamente triste com a profecia, aceitou a palavra de Deus com humildade, dizendo: Ele é o Senhor. Faça o que parecer bem aos seus olhos. Esse evento marca a transição de Samuel para o papel de líder e profeta em Israel. Ele se tornou um homem respeitado, e a palavra de Deus passou a ser revelada a ele com frequência. O capítulo termina afirmando que Samuel cresceu e foi reconhecido como profeta, e que Deus era com ele, fazendo com que todas as suas palavras se cumprissem. Esses 3 primeiros capítulos de 1 Samuel introduzem a figura de Samuel como uma figura de esperança para Israel, um líder escolhido por Deus para restaurar a fidelidade ao Senhor. Eles também delineiam os temas da fidelidade e da desobediência, exemplificados no comportamento de Ana, Eli e seus filhos. O contraste entre a pureza de Samuel, que se submete a Deus com humildade, e a corrupção dos filhos de Eli, que desonram a Deus, é central para o desenvolvimento da história do livro e estabelece o cenário para a futura monarquia de Israel.